Olá, tudo bem? Oiê! Como vão as Nossa, coisas? quanto tempo! Meu Deus, boa noite! Muito, muito tempo atrás. Nossa Senhora, como o tempo passa, Fernando. Você tá me ouvindo bem? Eu tô sem você. Eu tô bem também. Boa noite, pessoal. Obrigada por estarem aqui. Você tá bem acompanhada aí também, Fernanda? Eu estou bem acompanhado. Vou compartilhar com vocês em breve quem é que é a minha companhia aqui. Que delícia! Mais uma companhia, né? Uhum. Mais uma, novinha, inclusive. Coisa boa. Boa Então, pessoal, noite, alma. Ai, que estamos aqui delícia! vivendo a... Tá chegando aí, ó. Essa daqui é a Clara. Falando com você. Tá com um pouco mais de um mês, enquanto os irmãozinhos estão dormindo com a mamãe, né? A mamãe tá fazendo eles dormirem e ela tá aqui comigo aqui. Tá quietinha por enquanto. Esse é o mundo Então, real, né? Delícia. vamos lá. Então, pessoal, se eu estiver olhando aqui pro lado, vocês sabem que é porque tem um bebezinho aqui do meu ladinho que tá pedindo um pouquinho de carinho. Então, vou dividir esse momento de carinho com vocês e com ela, tá bom? Maravilhoso, sempre bem-vinda. Renan, quanto tempo! Muito bem-vinda aqui. Lígia, maravilhosa. Vou ver sábado, se Deus quiser. Bem-vinda, obrigada por estar aqui. Vamos lá. Olha, Carla, que querida. Estamos aqui já há alguns minutos, né, Ellen? Então, eu acho que podemos aqui já prestigiar todos esses nossos colegas que chegaram no horário e até mesmo, né, para a gente não correr o risco de ser injustos, né, com os primeiros a chegarem. Vamos iniciar a nossa live contando a nossa principal novidade desse 2023. Vou deixar esse encargo para você por hora, Ellen. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada. Boa noite, pessoal. Prazer absurdo estar aqui. Parece minha primeira vez na live. Tava nervosa para entrar. Não sei, nem tem roupa para participar de uma live mais. Acho que a gente pegou tanto. Durante a pandemia foi uma enxurrada, né, de lives, enfim, era o que a gente tinha para o momento. E agora a gente vem realmente para trazer a nossa novidade. É um momento tão aguardado, um momento que deu agora, que é a nossa segunda temporada do nosso podcast tão querido, CX na Real. Esse projeto que a gente tem com um carinho absurdo de compartilhar as verdades do mundo de experiência de cliente. Renata, minha linda, bem-vinda! Márcio, boa noite. Muriel também aqui. Seja bem-vinda, Muriel. É um prazer mesmo estar aqui com você, Fernanda. E, de novo, gratidão por não termos desistido desse projeto. É uma honra ao longo desse tempo, né? Que eu não quero dar spoiler das coisas que a gente gravou, mas ao longo desse tempo a gente ter recebido vários feedbacks que nos alimentaram ainda, né? O quanto que foi um respiro para diversos profissionais, um respiro de nossa, isso não era só comigo, de nossa, que alívio, que luz, que direção. Então, cá estamos anunciando para vocês a nossa querida e segunda temporada. É isso aí, pessoal. Então, queremos reforçar aí as nossas boas-vindas a todos vocês que já estão aqui, que nos acompanharam inicialmente lá em 2020, um pouquinho antes de começar a pandemia, e há quase exatos 3 anos depois, né, Ellen? Estamos retomando o podcast. Nós fizemos o lançamento do nosso podcast em março de 2020, há 15 dias de começar toda a pandemia, né? Então, algo emblemático ali que nós fizemos o lançamento, estávamos
gravações em estúdio, inclusive, na época. E aí, logo na sequência, veio a pandemia e a gente teve que reprogramar tudo. Dentro dessa reprogramação, a gente fez uma temporada de episódios e muitas lives, né? Porque era aquilo que estava vigente naquele momento de pandemia. As lives aqui pelo Instagram, fizemos diversos eventos também pelo YouTube e estamos retomando isso. Então, a gente não vai ficar também exagerando nos pedidos de desculpas, porque seria injusto, né, Ellen? Assim, não seriam suficientes 1 hora de live aqui para pedirmos desculpas, né, pela nossa ausência, mas queremos, de uma forma geral, na live de hoje, compartilhar nosso projeto e nosso propósito para 2023 e o que nós gostaríamos de compartilhar com vocês, que é aquela realidade nua e crua que o mundo adulto, né, exige, né? E nós, como profissionais de CX, né, de experiência do cliente, não podíamos deixar de compartilhar com você que também deve vivenciar esses desafios no dia a dia, não só na sua vida corporativa, mas na sua vida como um todo, né? Então, bora para o nosso papo dessa noite. Vamos deixar para dar mais spoilers, né, sobre o lançamento da nossa segunda temporada já em alguns minutos. Não vamos esperar chegar no final, né, para isso. Mas vamos lá, Ellen. Duras realidades, né? Vou começar com uma pergunta bem básica assim, para você. De 2020 para cá, né? Como que você enxerga que esse mercado de experiência do cliente evoluiu, não evoluiu, regredimos? Como que você imagina que está esse nosso mundo de CX aí e de tudo que nós compartilhamos ao longo daquela primeira temporada? É, uma perguntinha já começa assim, na realidade, Fernanda. Ok, lá vamos nós. A minha perspectiva, assim, ó, a pandemia ela veio e mostrou, assim, esfregou na nossa cara uma deficiência absurda das empresas no déficit de entendimento de cliente, né? Quem é meu cliente? Empresas não estavam preparadas para absorver o canal que o cliente escolheu, que o cliente queria e como ter esse tipo de relacionamento. Isso foi muito maravilhoso, né? Em todas as situações a gente consegue achar pontos bons, né? Que é assim que a gente enxerga o mundo. E essa foi uma realidade muito incrível para o mundo de experiência de cliente. Ponto. Essa é a realidade boa. Agora, na minha perspectiva, veio a realidade nua e crua, na qual essas pessoas, as mesmas pessoas que identificaram esse gap, esse déficit, elas e as culturas, né, formadas por pessoas, não estavam e não estão ainda preparadas para atuar com a experiência de cliente, porque o CX, como a gente sabe, não é algo para amanhã, né? É algo que você planta a médio e a longo prazo. E as demandas atuais dessa realidade, que veio ágil e chocante, elas gritaram: pera, precisa fazer isso, mas quem que vai fazer isso? As pessoas não estão preparadas, os profissionais não estão preparados por uma série de fatores. Então, sim, temos um lado muito positivo, gritante, em trazer esse tema muito mais forte por diversos outros nichos que nem pensavam em cliente desse jeito, né? Porque as empresas precisaram se adaptar, sim. Agora, um lado cruel da realidade foi a ausência de preparo dos profissionais, ausência de tempo e de investimento nesse tipo de estratégia de negócio, né? Porque não é uma ação, é uma estratégia de negócio. Muito bom. Da minha parte, eu vejo que em muitas organizações nós tivemos um cenário de ou andar de lado ou até mesmo da evolução ter sido muito pequena, assim, na percepção do dia a dia, daquilo que nós vivenciamos, né? Quando você vai consumir um produto, um serviço, não é incomum nós temos a mesma percepção que tínhamos há anos atrás. Então, nós sempre
estamos ali num sentido de ou a percepção ser muito igual, ou até mesmo com algumas marcas nós temos um cenário de até mesmo perda, né? Assim, tipo, da qualidade, do serviço e assim por diante. Além disso, né, nós vemos aí, né, as grandes organizações num cenário de grandes cortes, né? E aonde começa, né? Geralmente, uma das áreas que são bem impactadas, nós vemos isso através do LinkedIn, que é os profissionais que estão vinculados a alguma estratégia de clientes, né? É sempre uma dor ali, e daí você percebe que nem sempre aquele investimento foi estruturado e deu o retorno necessário para que valesse a pena, né? Para a empresa. Ela não conseguiu perceber e até mesmo gerar valor com aquilo que foi feito. Então, nós temos diversos cenários e diversos mercados em que estamos de lado ou até mesmo regredimos. E é E justamente isso, por isso, Fê, e é justamente sentindo essa dor, é, do quão, na realidade, é necessário uma estratégia de experiência de cliente. Edu, muito bem-vindo, meu querido. Que honra ter você aqui. A Fran também. Olha só, Rio Grande do Sul comparecendo aqui, coisa maravilhosa. Bem-vinda. Justamente entendendo essa dor, é, da necessidade de uma estratégia de experiência de cliente para a empresa performar naquilo que ela precisa, naquilo que ela escolheu, e considerando que até mesmo as áreas de CX, né, eu vou colocar a responsabilidade para nós, né, vamos nos sujar nessa história, o quanto que ainda a gente não consegue expressar o valor de CX, né? O quanto que as ações do dia a dia de CX, será que a gente consegue materializar e tangibilizar para a empresa que elas são devidas, que elas estão trazendo o retorno, que realmente vale a pena manter, que não é um custo, que é um investimento que vale a pena? E aí, nesta seara, neste entendimento que a segunda temporada do CX, na real, ele vem com tudo, na perspectiva de trazer muito o como que a gente coloca CX dentro, dentro daquela área que aqui a gente não vai abrir mão porque eu reconheço o valor, né? O como no dia a dia nós, profissionais de CX, conseguimos nos comunicar, que a gente consegue trazer ações sempre vinculadas ao retorno para a empresa, no mundo de adulto, no mundo business, no mundo real. De novo, a gente não está falando aqui de um mundo imaginário ou utópico, a gente já vai entrar nesse tema, mas no mundo real, a empresa precisa de resultados e para já é sobrevivência muitas vezes. E como que eu mantenho a bandeira de CX ativa e não lá na primeira linha de corte diante das crises que acontecem? isso aí é muito desafiador. E como você mesmo disse, nós viemos, né, nessa segunda temporada para trabalhar muito sobre o tema de como realizar essas implantações e não só o como tecnicamente, né? Porque tecnicamente a gente às vezes pode dominar o tema, né? A gente pode ter ali vamos ter muito envolvimento com tecnologia, então você pode ter vários técnicos bons ali que vão implantar isso maravilhosamente, mas tudo aquilo que exige, né, da nossa parte é estratégia no sentido de o que o que é primordial e aquela queda de braço que muitas vezes acontece entre as áreas. O como a gente vai conseguir fazer com que toda essa estratégia ela seja implantada com aquelas concorrências que nós vemos dentro das próprias empresas, né? Então, aquelas competências que nós enxergamos diante dos profissionais, a maturidade, principalmente, como uma ferramenta extraordinária para a gente poder saber até onde ir e um tema que nós precisamos tratar com muito carinho, né? Que é a nossa paixão por problemas, por soluções, por clientes e por experiência do cliente.
esse tema da paixão, Ellen, o que que você acha? Quando você encontra aí um profissional que esteja apaixonado por esse tema, qual que seria a sua dica para ele nessa noite? E até mesmo para ele poder acompanhar um pouquinho a nossa segunda temporada. Gente, o Fernando tá dando risada porque ele tá me cutucando, é por isso, tá? Mas antes, deixa eu só dar uma boa noite. Rodrigo, bem-vindo. Bruno, meu querido Lucas, que honra ter você aqui. Muito obrigada, viu? Por você ter dado o ar da sua graça. Temos celebridades na nossa live. Eu É, quero dar umas então, boas-vindas também para um colega que entrou aqui. Jimmy foi meu amigo, meu companheiro lá em São Paulo. Fomos pares lá em São Paulo. Está por aqui. Hoje está coordenando uma área, gerenciando uma área de experiência do cliente num ramo bem especial aí de seguridade. Espero que a gente consiga contribuir aí com o seu time, Jimmy. Seja bem-vindo. muito bem-vindo, Jimmy. Então vamos lá, respondendo a sua, querida, respondendo a sua pergunta. É assim, ó, Deixa eu a aproveitar paixão. só para não perder o momento de piada, pessoal. Mas quando eu vejo um profissional assim muito apaixonado assim pela situação, eu sempre digo que existe essa dose para eles aqui, ó. 300 ml de paciência para poder lidar com isso. Que crueldade, Fernando. Vamos lá, agora é sua Ai, vez. ai. Tá. Não é assim, ó, é porque a gente esquece, infelizmente, de entender o que é o ser humano, né? Em todas as suas complexidades e as suas maravilhas e imperfeições, por isso que somos tão perfeitos, de tanta imperfeição no sentido de possibilidades, no sentido de tantos olhares sobre a mesma coisa e visões totalmente diferentes. Então, quando a gente fala de paixão, a paixão, ela é importante. A paixão é aquele sentimento que te dá um foco, e um foco no nível inicial, ok. A questão é viver de paixão, é viver no mundo utópico. E é justamente esse mundo utópico, um mundo que não é a da nossa realidade, que o CX, na real, existe. Tirando o mundo bonito, frufru de experiência de cliente e trazendo para a realidade. Agora, sobre a sua pergunta da paixão, a paixão, ela faz enxergar a CX assim, o mundo frufru. Um mundo muito maravilhoso, o mundo dos palcos. Isso não é sustentável. Não é sustentável por N motivos. Porque a paixão, primeiro, ela cega. A gente fica com inúmeros pontos cegos. Ela traz quimicamente um estado para o nosso corpo que a gente não está acostumado a viver nisso, tanto é que a paixão tem um prazo para acabar, né? Vou falar até em romance, porque o corpo ele não consegue lidar com tudo isso por muito tempo. Esse estado eufórico que a gente fica com a paixão e essa paixão cega, ela tira a conexão, inclusive com quem está começando, inclusive com quem gostou de CX, é uma área que eu quero trabalhar, e como se não tivessem problemas. Então, e a paixão, ela evita todos os demais sentimentos que são humanos. A paixão, ela evita com que eu fique triste. E a tristeza é uma outra emoção muito valiosa para eu ir para dentro de mim, para eu ficar quieta, para eu pensar. A paixão me tira a raiva da história. Porque a raiva também é muito valiosa para que eu me coloque em movimento. A paixão, ela me tira do mundo de adulto. Ela me mantém no mundo imaginário do meu mundo de Bob, que é importante, mas não é sustentável. Então, profissionais que a gente está comentando aqui, que vivem nesse estado de paixão, nossa preocupação é justamente não ter sustentabilidade. Você fica com pontos absurdamente cegos. E depois, o que acontece com essa profissão? Você joga no lixo, porque você fala, não é nada disso que eu queria.
Eu não enxerguei os prós e os contras, eu só enxerguei aquilo que é o êxtase da história, o legal, aquela meta, as pessoas entendendo esse X, as pessoas fazendo por um propósito maior, e na realidade não é essa, na realidade, e aí até uma pergunta que eu vou emendar para você nesse tema, o que você fez, né, dentro desses 3 anos para você chegar até aqui? Uma delas, e aí eu vou falar por mim, né? Eu tenho que ser sempre a primeira a me sujar na história. Foi justamente isso, a frustração por eu me deparei para dizer, eu sou a Ellen, em 2023, eu já sei que eu não consigo transformar pessoas, eu consigo fazer o meu melhor, eu consigo ter ações estratégicas para dar vários elementos para as próprias pessoas se transformarem. E através da minha paixão, da paixão que eu tinha por experiência de cliente, se eu vivesse só nessa paixão, eu não enxergaria todos esses demais pontos essenciais que me fizeram parar, me fizeram refletir, que eu fiquei triste, que eu tentei desistir, né, na hora que você se choca com a realidade. Então, assim, a paixão, Fernanda, a paixão é avassaladora, não é sustentável. E se a gente está falando de uma área que é de investimento de médio a longo prazo, se eu estou falando de uma área que é absurdamente estratégica, não combina, não orna. A paixão, ela é importante, mas ela só é um dos sentimentos humanos. E aí ela é muito semelhante àqueles todos os nossos propósitos de ano novo que duram uma semana. A gente tem aquele pico de uma semana se alimentando direito, fazendo atividade física, eliminando vários maus hábitos que nós temos. E isso serve para as organizações também, porque aquele profissional que se depara, tem esse choque, né, com um mundo de CX que ele não conhecia, né, vários cases de sucesso, né, várias palestras bonitas, né, na hora que ele se depara com esse mundo, ele abre aqueles olhos, aquela paixão juvenil, né, assim, é aquela coisa do adolescente praticamente, né. E, Ele fica e, aquele êxtase, né. e esse êxtase, na hora que se choca com com as primeiras objeções, com os primeiros obstáculos, o que acontece cria uma frustração tão grande neste profissional que ele coloca a perder CX, CX esquece, não quero mais isso, é muito difícil. Então, né, toda luz tem sombra. A luz de se viver na paixão, que você está sempre em movimento, você está sempre buscando, você está com aquele foco, existe uma sombra muito grande. Nos obstáculos, você se frustra muito, porque a paixão é algo que te cega da realidade. E aí a gente vive o que a área em si, né? Quando a pessoa assume esses compromissos, ela é semelhante a todas aquelas inúmeras, né, fotos que nós vemos de Instagram, de Instagram, de LinkedIn, de que existe aquele pico, né, da adrenalina, aquele pico de aceleração, de tipo de paixão, de mudança, mas depois ele não é constante, né? Tem um crescimento muito exponencial no início, depois você cai e você não consegue retomar uma constância, né, do crescimento, ou até mesmo uma constância naquilo que você se propôs, né? Deu o primeiro desafio, né? A primeira área que chocou, o primeiro cliente que desistiu, né? Ou até mesmo a implantação da ferramenta que não está evoluindo, né? Essas frustrações todas, elas exigem uma maturidade, né? Um tanto profissional como pessoal, que a gente não enxerga, né? A gente não enxerga que ela é determinante para o sucesso da área. Então, além do como, né, que nós queremos trabalhar muito disso, né? Daquilo que vai garantir que a gente tenha aí uma constância, né, nas nossas ações, nas nossas negociações com todos os stakeholders necessários da empresa, seja interno, seja externo. Nós queremos compartilhar, né, dentro da segunda temporada, esses caminhos que são determinantes para que aquilo que é a paixão,
ela se torne algo maior do que um mero fogo, né? Uma mera, um mero sentimento raso, né? Que a paixão em si é, né? Se nós formos pensar assim, alegoricamente, né? Sim. Então, a gente quer, de alguma forma, compartilhar, né, dentro das ações de implantação, de estratégia de CX, esse cenário de que nós precisamos entrar num mundo de maturidade da nossa profissão, né? E quando não existe maturidade, acontece o que nós vemos de tipo áreas serem eliminadas porque não gerou o valor necessário, né? Muitas vezes é melhor, né? E é mais salutar você deixar um arroz e feijão bem feito do que você pensar em fazer um prato um pouquinho mais elaborado e você não ter a mão do chefe para isso, né? Assim, então, Sim. é algo bem desafiador que nós queremos tratar durante essa segunda temporada e trazemos diversos profissionais que realmente estão passando e passaram por isso na pele, né? Então, vai ser um momento bem legal do nosso segunda temporada. Fernando, por falar em profissionais, temos aqui querida Juliana. Um beijo para você, muito sucesso na sua empreitada. E Claudemir, querido, esteve conosco na primeira temporada. Muito interessante, episódio que causou bastante rebuliço. Foi excelente a sua participação, Claudemir. Que honra ter você nessa live. Antônio, nosso parceiro querido, muito obrigada, gratidão, sentir e não estaremos aqui agora. Muito obrigada mesmo por toda a parceria ao longo desses anos. Santiago, também muitos anos que não te vejo, homem. Espero que você esteja bem. E aí, então, assim, o nosso compromisso para vocês na segunda temporada é o reforçar desse como. Independente deste como no dia a dia, independente da prática que a gente vai trazer para vocês, dos convidados e etc. Essa live aqui, acima de tudo, é para que vocês não esqueçam, independente da técnica, independente do como escolhido, existe uma base. E essa base é o entendimento maduro, que existe um mundo ideal, um mundo utópico, e ele precisa existir porque ele nos dá um norte. Agora, existe o mundo real, que é o mundo possível para hoje. E o fato de eu atuar com o mundo possível, eu ter essas ferramentas aqui no agora, isso não me faz jogar fora o mundo lá utópico, que é para lá que eu vou. Lá está o meu futuro, mas no meu presente, o meu mundo real, hoje, eu atuar com aquilo que eu tenho. Então, nós, enquanto agente de transformação, que a gente tenha essa maturidade, esse olhar de saber lidarmos com todos esses sentimentos que são essenciais, a paixão, a tristeza, a frustração, entender que não existe mundo de cor-de-rosas, existem escolhas e, e algo muito, muito, muito importante é que no nosso dia a dia que a gente não coloque as pessoas e as coisas numa caixinha entre certo e errado. Quando a gente coloca isso, isso é certo ou isso é errado, a gente está negando outras perspectivas. E quando a gente nega outras perspectivas, a gente está negando outras pessoas. E essa é a primeira base de um erro de um agente de transformação, é negar aquilo que existe. Como que eu vou negar? A pessoa pensa isso. É a perspectiva do meu cliente, é a perspectiva do meu amigo aqui dentro da cultura. Eu não tenho o direito de negar isso. Não é sobre certo ou errado. É sobre a escolha. O que a empresa escolheu? Esse é o norte. A empresa escolheu isso, ponto. Então é isso que vamos perseguir. Não é sobre certo ou errado. Não é a minha opinião, não é a sua opinião. É aquilo que temos para hoje. Ponto. E além disso, né, o que a gente precisa pensar também, muito importante quando a gente começa esse processo, é que esses rótulos, né, e essas caixas que muitas vezes nós colocamos as pessoas,
elas são um tanto limitantes, né? E mais do que limitantes, elas muitas vezes impedem que a gente encontre bons pares para poder fazer com que as coisas aconteçam. Então, um dos principais desafios, né, quando a gente entra nesse mundo de realmente fazer alguma transformação, é fazer um esforço, né, assim, consciente, né, um esforço consciente para que a gente elimine os rótulos, né? Principalmente, vamos dar um exemplo, né? A pessoa está já numa área de atendimento há alguns anos, né? Já está naquele ambiente ali com os desafios e tal, é impactado por essas ações de transformação de CX, mas lá teve várias pessoas que já passaram pela jornada dela, que fizeram vários nãos, que foram muitas vezes barreira para que o projeto fosse para frente. Eliminar esses rótulos é muito desafiador. E a gente precisa, nesse sentido, né, que nós estamos abraçando uma nova causa, né, e não ser levados para essa paixão, da maturidade de deixar cada coisa no seu lugar, né? O que aconteceu já aconteceu e nós queremos, né, daqui para frente ter um novo caminho. Então, um dos grandes desafios é a gente vencer esses rótulos e fazer com que as nossas habilidades, muitas vezes políticas, né, nossas habilidades de negociação, elas afloresçam, né? Não só afloresçam, mas passem a dar frutos, né? Assim, se a gente tem ali uma capacidade ainda um pouco é, debilitada, né? Assim, não está fluente ainda, vamos pensar dessa forma, né? Uma habilidade fluente para nós, a negociação, a política no sentido de negociação com as partes envolvidas, né? E muitas vezes com partes que não têm interesse naquilo que nós estamos falando, ela precisa de alguma forma ser muito trabalhada e nós queremos, né, de alguma forma contribuir nesse processo para que a nossa maturidade profissional possa crescer. Nem só de porrada a gente precisa viver, né? Pode aprender também com os colegas, com os demais que já vivenciaram momentos semelhantes. E é por isso que a gente quer compartilhar com vocês o como, as ferramentas para isso, as habilidades para isso, os comportamentos necessários para isso, porque viver daquele mundo ideal, a gente sabe, né? A gente que já passou os últimos anos envolvidos, né, com estratégia de cliente, implantação, a gente sabe que o mundo real ele é muito distante daquilo que muita gente vê em posts e muitas vezes até em livros, né? Assim, até muitas pessoas fantasiam muito alguns livros e nós queremos compartilhar com vocês todos esses caminhos, como ferramentas, habilidades, comportamentos que farão com que a nossa carreira, né, a nossa profissionalidade, né, como profissionais de CX, ela seja madura, não seja emocionada, né? Eu gosto sempre de dizer assim, aqueles emocionados, né? Assim, a gente precisa muitas vezes puxar o pessoalzinho um pouquinho para a terra, assim, não furar a bexiga dele, né? Assim, não furar o balão, mas pelo menos desce aqui um pouquinho. É porque existe uma diferença entre você atuar com essa paixão e você acreditar, né? Acreditar é a base para qualquer coisa. E se você não acredita na carreira que você escolheu, não tem técnica que vai fazer você dar certo. Bom, alinhado às expectativas disso. A segunda questão, quando a gente fala do nosso posicionamento enquanto profissionais, ninguém quer tirar, assim, aqui o nosso ponto não é tirar a liberdade de ninguém. Tudo a gente pode. Se no mundo maduro, no mundo adulto, no mundo que você é focado no resultado efetivo, você sabe que você pode tudo, mas nem tudo te convém. Essa é a grande diferença quando você atua com estratégia. Você pode tudo, mas nem tudo te convém. Eu posso falar que aquilo está certo ou está errado? Eu até posso. E qual a consequência disso? Não me convém, não combina com aonde eu quero chegar.
Porque eu estou lidando com um ser humano, que lá do outro lado também tem um monte de sentimentos, que tem um monte de questões envolvidas, que está se sentindo ameaçado, que está achando que a gente chegou para apontar dedo, para achar erro, para demitir pessoas, para ver como que elas trabalham errado. Então, assim, essa pergunta constante, essa minha ação, essa minha fala, essa minha convém? Realmente convém para a estratégia macro, para o meu compromisso é, com o cargo que se espera de mim? Isso convém para eu chegar naquele resultado? A resposta, em muitas das vezes, vai ser não. Não convém agora, baixa a bola. Convém eu levar os louros disso? Muitas vezes não. Isso aqui é co-criado, chama com outro. Coloca como protagonista outra pessoa que te ajudou a fazer isso. Eu posso falar, pode, você pode tudo, a gente é livre. A diferença é, no mundo adulto, nem tudo nos convém. E enquanto a gente estiver falando na segunda temporada desses como, essa base aqui, nessa live, vocês terem essa perspectiva. Mundo real é um mundo de adultos que a gente atua com aquilo que tem, aquilo que é. Não é sobre certo ou errado, é aquilo que tem para agora. E o que tem agora é um monte de bagunça, é um monte de gente que também não se encontrou, é um monte de límbico ativado, inclusive o nosso, e esse questionamento constante. Isso aqui realmente me convém? Aí, mas tem um dever de casa, né? Antes, Fernanda, né? Para que eu consiga fazer essa reflexão e segurar muitas vezes o meu julgamento, isso requer um autodesenvolvimento absurdo. Isso requer, às vezes, eu entender que isso aqui é meu ego que está falando mais alto, é meu ego que está negando, que está evitando esse assunto, que viu essa verdade também e colocou debaixo dos panos. Existe muito um autoconhecimento por detrás desse profissional que vai aplicar o como. Eu vou aproveitar e compartilhar aqui Coincidentemente, eu peguei um caderno aqui para anotações, que eu não estava usando ele há um tempo já, mas a minha última anotação dele aqui foi de uma leitura que eu fiz no começo do ano, e ele diz o seguinte: existem duas colunas da brasilidade. A primeira delas é a capacidade de dar um jeito nas coisas. E a segunda é a capacidade de adiar as coisas. E aí o autor diz: o brasileiro adia, logo ele existe. Então, essa tarefa de casa que você deixou para os nossos ouvintes aqui, ela é primordial. A gente não pode deixar para amanhã essa autoavaliação, né, individual nossa, né, de perceber se nós estamos vivendo muito na paixão diante do cargo que nós estamos, o quanto nós somos muitas vezes imaturos em algumas decisões ou até mesmo atitudes que nós tomamos nesse processo, né, de transformação, e até mesmo a nossa imaturidade muitas vezes em lidar com as frustrações do trabalho, né, assim, em externalizar isso, em levar isso para um lado emocional muito profundo que muitas vezes nos tira do foco. Então, assim, como profissionais desse tema, né, que trabalha esse tema, lidar com a frustração é algo primordial do nosso dia a dia. Não dá para pensar que nós passaremos um dia sem frustrações. É uma realidade extremamente absurda. Pô, que ridículo, eu nunca, não vou ter um dia que eu não me frustre com algo. Não, não haverá. Então, assim, por mínimo que seja, né? Tipo assim, pô, que nem hoje. Vou dar um exemplo de agora. Sair cedo do trabalho para poder fazer as crianças dormirem e chegar tranquilo aqui para a live, peguei trânsito. Acabou, frustrou. Frustrou meu plano. Aquele imaginário ideal de chegar, ter calma, fazer as coisas tranquilo e tal, foi pro brejo, cara. Então, assim, a nossa capacidade, seja ela no nosso trabalho, seja na nossa vida pessoal, seja ela no estudo, qualquer que seja, a gente precisa aprender a ter a maturidade de lidar com essas frustrações. E quando a gente fala, né, de algo que a gente tem uma paixão imensa
pensa, né? Como a gente vê muitas vezes os profissionais que falam e até mesmo estão atuando em experiência do cliente, quando a gente não sabe lidar com isso, é um caminho perigoso aí para o sucesso da jornada, né? Então, é determinante para a gente ter um pouquinho mais de maturidade nas nossas ações. Essa semana eu compartilhei sobre a questão de uma escutativa, né? Que a gente tem que sempre ter uma opinião para tudo. A gente tem que ter sempre uma resposta na ponta da língua. A gente não precisa ser essa pessoa. É uma educação que a gente precisa corrigir, nossa, assim, de se autoeducar, que nesses processos, muitas vezes a gente não terá a resposta correta ou até mesmo uma resposta no momento. E, e muitas pessoas, sabe, não conseguem parar para dizer assim, eu posso te responder depois? Eu preciso conferir algumas informações, preciso validar esse tema, preciso consultar aqui a equipe técnica, sei lá. Mas parece que a gente é meio que programado para, semelhante a uma caixinha do Google, ao entrar uma pergunta no nosso ouvido, a gente automaticamente expelir uma resposta como numa pesquisa do Google, né? Ou até mais, né, como estamos vendo aí do ChatGPT, né, a gente gerar uma tese de doutorado de uma pergunta de um tema que a gente nunca falou na vida. Então, a gente precisa de alguma forma, né, ter essa maturidade nas reações, naquilo que a gente precisa muitas vezes falar, no silêncio que a gente precisa ter diante de alguns cenários, e saber lidar com essas frustrações é um grande desafio, e isso também estará presente na nossa temporada número 2. E, Fernanda, até nesse ponto da frustração, essa é uma tarefa de casa, porque enquanto o processo vai acontecendo, né, enquanto a gente não consegue lá a satisfação ideal do cliente, né, dentro do mundo ideal, aquela nota incrível do NPS, enquanto o processo está acontecendo, existem frustrações que a gente, inclusive, vai gerar no cliente. E se eu não souber, né, ninguém entrega para o mundo aquilo que não tem. Se eu não souber lidar com a frustração, eu também não consigo nem fazer essa ponte com a empresa da frustração do cliente, porque muitas vezes a gente vai deixar o cliente frustrado, sim. Hoje a gente estava conversando de um case de uma fintech que colocou um ponto de atrito de propósito para o objetivo conseguir se concretizar. E se concretizar na realidade, que a empresa precisa pagar boleto, lembrando sempre do resultado final da empresa. Então, a gente, nesse case da fintech, o Fernando vai trazer mais detalhes, foi de propósito gerada uma frustração no cliente, proposital. E aí, como que eu vou lidar com isso? Eu, enquanto agente de transformação, se eu não tiver isso calejado no meu dia a dia, se não for uma forma operandi, como que eu lido com essa frustração sem eu me matar no processo, que acontece com as pessoas apaixonadas, né? Então, se transforma em ódio. Como que eu lido com essa frustração minha, a frustração da minha equipe, a frustração da empresa e do próprio cliente? É uma habilidade absurda, não é só uma habilidade de comunicação, é de lidar com sentimentos, porque eu posso não falar nada, né? A fala, ela representa pouco da comunicação que eu, ser humano, estou passando aqui neste momento. E, e é uma habilidade, assim, colocar no radar lição de casa, sem ser na sua coluna aí que você falou, Fernando, dia a dia. Como que bases de um relacionamento, qualquer relacionamento, verdade, respeito e diálogo, e que a gente se olhe no espelho e tenha essa honra e a coragem de chegar e falar assim, como que eu lido com a frustração? Quando algo acontece que eu não concordo, como que eu lido com isso? Se a primeira resposta for eu aponto falando que o outro está errado, mais uma vez a gente voltou para o mundo do ego, que coloca nessas caixinhas, ou está comigo ou está contra mim. E quando você coloca nessa caixinha, esquece, o outro sente e você já tirou a conexão que você poderia. Mas enfim, vamos voltar no exemplo da fintech, Fernando.
aí a gente gostaria de compartilhar um ponto importante que, assim, a gente está sempre pensando no melhor para o cliente. Mas o quanto, muitas vezes, esse ponto, ele precisa de outras informações para tomada de decisão. O caso que eu compartilhei com a Ellen de manhã, e depois eu vou dar um print e compartilhar com vocês aqui no nosso Instagram e até mesmo no LinkedIn, é de uma fintech chamada Noah, onde eles têm um serviço de cartão de crédito pré-pago. O que significa isso? Para você usar o cartão de crédito, você precisa ter depositado antecipadamente um valor lá. Então, você depositou R$ 1.000, você vai poder gastar R$ 1.000 no cartão de crédito. A fintech, quando ela lançou esse produto, não é que está mal a comunicação, mas muitas vezes o cliente não entendeu esse ponto. E aí, após fazer ali o seu processo de avaliação, o cliente solicitava um cartão de crédito, um cartão físico, e do banco, quem trabalha no sistema financeiro sabe que existe um custo para a emissão daquele plástico, existe um custo para você mandar isso pelo correio, existe um custo para tudo isso. Então, o que significa que um cliente que fez a adesão à fintech e não depositou valor nenhum, e solicitou uma segunda via, uma via do cartão, ele já iniciou uma jornada, né, dentro da empresa, onde esse preço do cartão está dentro do seu custo de aquisição. O que que eles percebiam? Que 70%, se eu não me engano, o valor dos cartões que eram solicitados não eram ativados efetivamente, porque o cliente não entendeu o produto. O que acontecia? Recebia o cartão e ia utilizar, não tinha saldo, né? Então a empresa tinha um custo de aquisição do cliente XYZ pelo valor de adquirir ele no mercado, e eles tinham o custo de envio do cartão. E fora O que que o o custo da colega, né, marca e da insatisfação que o cliente, na hora que ia usar, mas como fora assim? É tudo um cartão de isso, crédito? né, custo de reputação e assim por diante. Então, e isso nem está dentro do post, tá, Ellen? Assim, né? Não está nem dentro do post essa Também não tem como, questão não tem do como custo não de falar. imagem, né? E assim por diante. Um ponto importante, assim, deixando bem claro, eu não conheço o produto a fundo, tá, pessoal? Mas esse é um caso muito, muito prático aqui do nosso dia a dia. O que que eles fizeram? Eles passaram a exigir que, para solicitar a via do cartão, o cliente fizesse um depósito na conta pré-paga do cartão. Ou seja, para mim que mandar a via do cartão, você precisa depositar R$ 50. Ou seja, esse dinheiro, de alguma forma, vai ser utilizado dentro da plataforma. O cartão vai ser ativado, vai gerar o propósito da marca, e aí os benefícios em si do cartão também poderão ser utilizados pelo cliente. Então, eles colocaram esse ponto de atrito. E aí, para os nossos colegas que estão aqui de CFI, já vai uma primeira dica de pesquisar um tema, que você vai encontrar na internet com o tema Pig Strategy, né? P de pato, I de igreja, G de gato, strategy, né, de estratégia, que é pain is good, ou seja, a dor é boa. Esse ponto de atrito, né, que foi colocado na jornada do cliente, traz uma atenção para que o cliente saiba o que ele está fazendo. Ou seja, nesse momento de você ter que fazer um depósito para que você tenha o recebimento do cartão, a dor é boa, tanto para o cliente que vai ter ciência do que ele está fazendo efetivamente com aquele benefício, né, do cartão pré-pago, como para a empresa que não vai ter um simples custo de emissão do cartão, né? Então, a partir do momento que eles colocaram teoricamente, essa barreira, né, de acesso ao cartão físico, o volume de emissões de cartão deles diminuiu. Por um outro lado, os cartões que eram emitidos efetivamente eram ativados e o cliente passava a perceber o valor do cartão. Então, assim, um dos primeiros pontos que a gente precisa trabalhar dentro da nossa jornada, esses pontos de dor, né, eles podem ser usados estrategicamente. Eu preciso efetivamente eliminar essas barreiras para o cliente. Eu preciso efetivamente facilitar esse ponto da jornada. Ela não é um ponto que eu posso passar a gerar valor para o cliente e para a empresa. Então, assim, um apaixonado, né, ele jamais pensaria em colocar um atrito na jornada. Um apaixonado,
assim, daquela, como a gente está dizendo aqui, né, esses emocionados do CX, jamais vão pensar que a estratégia da empresa precisa gerar esse atrito para que gere valor para o cliente e para a própria empresa. Então, quando a gente diz que a gente precisa sair da paixão, é por isso, a gente precisa ter racionalidade nas decisões que nós vamos tomar. Não pode ser um simples devaneio, até mesmo para as empresas que vão pensar que a gente não está nesse momento econômico no mundo, né? Mas mesmo a empresa que tem uma torneira aberta para jogar dinheiro fora, né? Vamos pensar dessa forma, né? Para gastar dinheiro com algumas coisas, não está aberta para esses devaneios, né? Assim, a gente precisa de alguma forma pensar conscientemente e fazer com que a gente gere valor em cada um dos pontos de contato que a gente tem da nossa marca, mesmo os pontos de atrito, né? Eu não preciso eliminar tudo, né? Eu preciso, se é um ponto de atrito que eu posso gerar valor, eu vou gerar valor com ele, né? A gente tem aí os grandes cases de pig strategy, né? De pontos de dor, né? Que geram valor, que a gente vê aí como referência o Starbucks, que dificilmente você vai ver eliminar filas, né? A própria Apple, que você dificilmente vai ver eles diminuírem o preço do iPhone, mas é um ponto de atrito, é um ponto de dor, é uma barreira, né, dentro da aquisição do cliente, que ela faz parte do processo, é da empresa, eles não vão eliminar isso, né? E até Então, no posicionamento, não, a é gente interessante, como, Fernando. No posicionamento desse post aí, eu fui ler os comentários, porque eu sou dessas, eu gosto de analisar comportamento humano, aí eu fui ver os comentários. E um comentário lá trazia assim, mas vocês não vão perder trazendo essa barreira, nessa fricção, aí vocês não vão perder aquele cliente só que quer experimentar. Aí a resposta do profissional foi, primeiro que não tem valor mínimo, a questão, a barreira não foi monetária. Você precisa colocar R$ 50, você precisa colocar R$ 10, você pode colocar, ele até mencionou, você pode colocar 1 centavo, que ok. E aí agora, o cliente que não leu e não foi e não carregou o crédito para depois fazer a emissão, e ele respondeu assim, tá tudo bem a gente perder esse tipo de cliente, não tem fit com o nosso negócio. Então, olha que bonita o posicionamento, né? Que é muito coerente com a experiência de cliente. Eu não sou para qualquer cliente, né? Eu não vou virar uma ameba na minha empresa, atuando e fazendo tudo que todos os tipos de cliente querem, para eu me perder da minha estrutura, para eu perder o meu olhar para o business. E é muito legal. Depois você compartilha, Fê, esse post. Olha quem tá só para aqui. complementar, eu vi aí, Um tem um oi. cara muito importante para a gente aqui, Querido, Lucas maravilhoso, Lucas Fonseca, Fonseca. um amigo meu aqui de São Paulo também, André, seja bem-vindo. A sua xará, Ellen, seja bem-vinda. Débora, Jéssica, Letícia, minha querida Letícia, olha só. Muito bem-vinda, Jean, Alê. Um, um outro ponto que eu queria para a gente poder fechar esse raciocínio, né, das barreiras, é algo que, assim, de uma forma geral, quando a gente pensa, né, a gente falou do caso de cartão de crédito aqui, até mesmo para elencar um segundo caso, a gente acha meio que inadmissível pagar anuidade de cartão de crédito, né? Assim, particularmente, né, eu que sou do mercado financeiro, sempre tive assim, putz, jamais vou pagar uma anuidade. E aí, esse fim de semana, há 2 fins de semana do carnaval, nós recebemos aqui em casa os padrinhos da nossa filha Anne, e aí o meu compadre aqui, o Quinho, ele é mágico das milhas, né? Mágico das milhas de cartão. E aí, conversando com ele e tal, ele falou assim, cara, eu pago caro na minha anuidade do cartão. Eu falei assim, cara, inacreditável, né? Assim, pagar anuidade e tal. E aí ele contou pra mim, falou assim, mas olha, eu ia comprar tal passagem por X mil pontos. Com esse cartão, eu ganhei a segunda passagem. Além de ganhar a segunda passagem, eu tenho o benefício de pedir um upgrade de assento. No fim das contas, o valor que ele paga da anuidade não é 10% do Dos custo benefícios. que ele vai ter de benefício. Então, assim,
É muito engraçado isso, assim, tipo, é um ponto de dor da jornada para muitos clientes, mas gera valor, né? Então, assim, quando a gente pensa que essas barreiras, o custo, o preço, ele é um ponto a ser vencido, que não é para todo mundo, a gente precisa fazer com que isso gere valor efetivamente para o cliente. É um ponto de dor? É um ponto de dor. Alguns clientes não vão perceber esse benefício ou perceber esse valor que a marca está gerando? Vão, mas na hora que você percebe é o que o rapaz falou. Não está conectado com o nosso propósito, com o nosso produto. Então, a gente tem essa consciência, né? Nem tudo aquilo que nós fazemos, nem tudo aquilo que nós produzimos, por melhor que seja o nosso produto, por melhor que seja a nossa tecnologia, por melhor que seja a nossa estratégia, não é para todo mundo. E Fernanda, é o que a gente falou, assim, tudo bem, faz parte do processo. então, lembrando, né? Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Exato. E Vamos aí, para a caminhando gente aqui para o nosso poder. final? É, vamos lá. A gente vê no nosso dia a dia, e você provavelmente, nossos colegas podem ter muitas vezes já ouvido aquele famoso ditado, a escolha de Sofia. Já ouviu falar? Já ouviu essa expressão? Já ouvi. Aí, uma das reflexões que eu tive durante esse ano, me levou a isso, pô, por que a gente fica falando de escolha de Sofia, né? E aí a interpretação, né, e a literatura que fala sobre o tema vai dizer o seguinte, que é a sensação de ter que tomar uma decisão ou uma escolha muito complicada em um ambiente de pressão e de sacrifício. A segunda opção era, segundo a literatura sobre o tema, diz o seguinte, optar entre duas alternativas igualmente insuportáveis. No mundo de CX, a gente vai viver com essas escolhas de Sofias a todo momento. Nós teremos duas decisões extremamente importantes na qual nós teremos que escolher uma ou outra. Nós estaremos diante de situações em que as duas opções serão péssimas. As duas opções serão ruins, né? Mas nós teremos que lidar com isso. A gente não toma essas decisões complexas sobre o efeito da paixão. A gente não Sim. toma decisões boas sobre esse efeito, né, que esse sentimento, essa emoção, né, em si, apaixonada, delirante muitas vezes, toma posse da gente, né? Então, por isso nós queremos trabalhar muito durante essa temporada que a gente precisa não só pensar na organização, mas nós como profissionais, já está até embaralhando, de tão cansado que eu estou hoje. Nós precisamos, como profissionais, ter um desenvolvimento da nossa maturidade para que, diante dessas escolhas impossíveis, desses cenários desafiadores que se põem para a gente a todo instante, a gente tenha sobriedade nas decisões, né? Então, o primeiro convite que a gente quer fazer com você, você vai ter escolhas impossíveis entre assistir o CX na real, ouvir os nossos episódios e, sei lá, maratonar um Netflix. Eu espero que diante dessas escolhas, você escolha a melhor que vai ser estar conosco. Exato. Não tem certo e não tem errado. Tem escolhas e consequências. Simples assim. É o mundo Exato. de adulto. Escolhas e consequências, só. É um prazer, Fernando, estar aqui com você. É, e aí anunciar efetivamente, né, quando que a gente vai lançar nosso primeiro episódio da segunda temporada. Quer falar? Então, pessoal, primeiro antes de falarmos sobre isso, né, aqui no nosso perfil no Instagram, nós temos um Linktree, onde você pode clicar, você vai ser direcionado para já acessar os episódios que nós fizemos da nossa primeira temporada. Então, se você, né, nós vemos aqui ao longo da nossa live que entraram novos colegas que passaram a seguir o CX na Real. Você que ainda não ouviram os episódios da nossa primeira temporada, acesse as principais plataformas de streaming: Spotify, Google Podcast, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music. Todas elas estão com o nosso podcast lá disponível.
Além disso, nós temos algumas ações que foram exclusivas do YouTube. Então, liderança feminina, alta performance estão no nosso canal do YouTube e estará lá no Linktree para você poder fazer essas conexões conosco. Primeiro recado. O segundo recado muito importante também é que nós temos um grupo no Telegram. Esse grupo nós reconhecemos também que ele ficou bastante tempo silenciado, nós estamos lá fazendo ativações e será um prazer receber você nesse grupo do Telegram. Então, acesse o nosso perfil, está lá o nosso perfil do LinkedIn, o nosso acesso ao Spotify e o acesso ao nosso Telegram. Estamos compartilhando lá bate-papos. Você também que é profissional de CX pode acessar esse grupo, deixar sua opinião, compartilhar os seus cases. Será até importante para a gente poder contribuir com você nessa jornada e até mesmo, né, trazer você para vir falar conosco. Então, muito Indicar importante. convidados também. Exato. E temas, convidados, e até mesmo você vir a ser um convidado. Então, acesse nosso Telegram para poder fazer parte desse grupo. E aí, eu vou devolver para você, Ellen, que eu já fiz todo esse convite para nos acessar naquilo que é do nosso passado, e aí fica com você convidar para o acesso do nosso futuro. Maravilhoso. Muito obrigada, gente, por estar aqui conosco até 10h05 da noite. E compartilhando que o nosso primeiro episódio da segunda temporada vai ser lançado na segunda-feira, ao meio-dia. Serão episódios, lançamentos quinzenais e feito com muito, 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 muito carinho. Compartilhem conosco a opinião de vocês, o que está fazendo sentido, é o mundo real, as dores que vocês gostariam de ouvir, como o Fernando falou, outros convidados, vocês mesmos, que coisa interessante, né? Esse como, que é o nosso propósito maior da segunda temporada, é feito por mim, é feito por você, é feito pelo Fernando, é feito por outras pessoas, então por que não estarmos juntos com voz ativa na nossa realidade, né? E uma frase final, Fernando, como você sempre gosta de falar? Não, eu quero, na verdade, só fazer um apelo bem especial. Nesse nosso primeiro episódio, a gente já tem uma grande novidade, né? Então, vamos Sem deixar aí no spoiler. ar qual que é esse... É um spoiler que é algo importante. Então, não vamos dizer o que que é aqui, mas será um prazer que você ouça e acompanhe essa grande novidade. E aí, frase final, para fecharmos aqui. Já falei da escolha de Sofia, então, assim, vivenciem isso, né? É realidade nossa. Estamos sempre diante de escolhas impossíveis a todo momento. Mas eu fecho aqui com uma frase de José Maria Escrivá, que vai dizer assim: faz o que deves e está no que fazes. Simples assim. Esteja presente quando você estiver realizando cada ação do seu dia a dia. Não perca tempo no passado, no futuro, seja presente. A gente não combinou a frase, tá, pessoal? A minha frase final tem muito a ver disso, na perspectiva de, por mais obstáculos, por mais nuvens carregadas que vocês possam enxergar, não deixem de dar o melhor de vocês. Simplesmente porque vocês se comprometeram a fazer aquilo, né? De novo, o adulto escolhe. Você escolheu estar ali, ocupando aquele cargo, levando essa bandeira e tendo essa missão. Então, a partir do momento que você escolha qualquer coisa na sua vida, faça o seu melhor por um compromisso seu com você, acima de tudo. Não é um compromisso com outra pessoa que nunca é maior do que o seu com você mesma. Então, dê o seu melhor, ponto. É a única coisa que a gente pode fazer na vida, enquanto adulto. Dar o nosso melhor que a gente tem hoje, que com certeza amanhã vai ser melhor. Mas hoje eu tenho disso de ferramentas e eu continuo acreditando como adulta. Acreditando e usando todos os sentimentos humanos que eu posso para fazer acontecer. Sempre acreditando. Obrigada, tá, gente? Um Valeu, prazer, Santiago, ficou com a gente pessoal. até o final. Carol, Cat, lindeza. Sejam todos muito bem-vindos novamente ao nosso podcast. Muito obrigado por estarem conosco nessa noite. Nos vemos em breve, segunda-feira, meio-dia,
aperte o play em toda a plataforma de streaming musical. Abraço. Obrigada, gente. Querido. Tchau. Um beijo.